Se você olhar um gráfico, as margens do combustível elas só diminuem ao longo do tempo. E a tendência futura é continuar diminuindo. Que era uma realidade para nós aqui no Brasil de longa data, agora os americanos começaram a sentir na pele. Tanto é que 2 anos atrás, eles já falavam em modelos de loja para otimizar a mão de obra, coisa que eu nunca tinha visto no mercado americano. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, WFO, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição especial aqui do Varejo Cast, dessa vez trazendo as novidades da NACS, ou da NEX 2024, o maior evento, o mais importante evento de postos e conveniências do mundo, né? E ao meu lado aqui eu tenho um Fred, estou com o Frederico Amorim aqui, né, o head de varejo da Ali Combustível. Estivemos juntos lá nessa missão de Las Vegas e o Fred vai me ajudar a destrinchar para vocês aqui, a digerir um pouquinho do conteúdo que foi da NEX. Fred, seja muito bem-vindo aqui ao Varejo Cast, cara. Tudo bem com você, mestre? Tudo ótimo, Caio. É um prazerzaço estar aqui contigo. A gente passou a semana passada juntos lá, visitando a NEX. Ela terminou na quinta-feira, né? Então ninguém é de ferro, todo mundo resolveu dar uma esticadinha, passar o final de semana por lá, curtindo ainda um pouquinho Las Vegas e estamos de jet lag, mas vamos nessa. O varejo não pode esperar. Quantas vezes já teve na NEX? A minha foi a quinta edição. Eu já fui 4 vezes a Vegas e 1 vez a Atlanta. A NEX, para quem não sabe, é uma feira que ela vai girando entre Chicago, Atlanta e Las Vegas. Esse ano, 2024, foi em Vegas e os números são bem interessantes, né? Para o pessoal que não conhece a feira ainda, são 4 dias de evento. São 118 palestrantes, ou seja, quase 120 palestrantes. Uma área de expo de mais de 40 mil metros quadrados gigantesca, são 1.200 expositores em 5 diferentes áreas, né? Um total ali computado de acordo com os organizadores, vamos sempre falar que são os números oficiais, 23.500 pessoas lá na feira, ou seja, é um evento gigantesco, né, mestre? É muito grande e tem um erro muito comum que as pessoas costumam cometer, Caião, que é o seguinte, é julgar que a NEX é apenas uma feira, né? E não é. A NEX, na verdade, a tradução, né, desse acrônimo é National Association of Convenience Stores, é, portanto, uma associação nacional que começou nos Estados Unidos, mas hoje é internacional. Ela estuda todos os mercados, a Ásia, a Europa e as Américas, nesse quesito de varejo de proximidade. Então, trata-se de uma organização, né? Eles fazem lobby junto a governos para poder melhores taxas de cartão de crédito, leis que facilitam o acesso, enfim, tem todo esse papel também e realizam várias feiras, mundo afora. Tem a edição Asia, tem a edição Europa e esta edição, que acontece, como você já falou, todos os anos, alternando aí nestas cidades, que é Chicago, Atlanta e Las Vegas, acontece nos Estados Unidos todo ano, e é uma das 40 maiores feiras que acontece nos Estados Unidos. Dentre todas as feiras que acontecem, a NEX é uma das 40 maiores. Então é realmente uma feira muito portentosa que move aí uma economia muito grande, uma porção muito significativa do varejo norte-americano. Não, e quando a gente fala de conveniência, né, cara, tem um mercado gigantesco, né? Aqui no Brasil, a gente olha a conveniência ainda dentro do posto de gasolina, né? Ainda dentro do posto, como geral. Tem modelos que estão começando a acontecer, né? Tem franquias que estão começando a acontecer nesse sentido. O próprio supermercado tem virado cada vez mais um mercado de conveniência nessa história, tá indo para esse caminho. Mas lá com 7-Eleven e outros modelos ali, é um mercado muito forte, né? Nessa questão, né? O que é conveniência, o que é posto. Esta conversa é bem diferente nos Estados Unidos, né? Essa conversa é muito bacana. Foi legal você ter tocado nesse ponto, porque também a origem desse segmento de conveniência é totalmente diferente, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Vou contar rapidamente a história. Na verdade, é aquela história do ovo da galinha. No caso dos Estados Unidos, quem surgiu primeiro foi a loja de conveniência. Então, assim, essa história é muito bacana, porque ela acontece em 1927, 2 anos, então, antes da quebra da Bolsa, enfim, de toda aquela grande depressão que aconteceu. A gente tinha um sujeito que ele era franqueado de uma empresa de barras de gelo. Olha que coisa doida, né? Estou falando de 1927, então assim, geladeira já existia, mas não era algo tão comum, e ainda mais quando você olhava lá Old West, né? Que era por um lado... Isso, as General Stores, primórdios do varejo americano, né? Isso, você tinha em Dallas um sujeito que era franqueado, portanto, dessa grande marca de barras de gelo. Então eles colocavam em caixas térmicas, as pessoas compravam barras de gelo para levar para suas caixas térmicas para guardar seus víveres. O refrigerador era uma barra embaixo, que era da Coca-Cola também, dessa história também e tal. Isso daí. Então esse sujeito era franqueado desse negócio e, é claro, a loja dele ficava num entreposto comercial, onde 2 estradas se cruzavam lá em Dallas, né, numa Dallas ainda muito rudimentar.
E ele percebeu que as pessoas paravam ali para comprar barra de gelo e tudo aquilo que ele pusesse a mais, ele vendia também. Então, ração para os cavalos, outro tipo de comida, alguns itens básicos de higiene. E ele começou a pendurar um monte de coisinha naquela loja. O que o franqueador virou para ele e disse? Você acha que ele bateu palma ou deu uma grampeada no cara? Opa, vamos fazer igual. Deu uma grampeada no cara. Incrível. Falou assim, não, bichão, aqui não. Nós somos uma empresa de barras de gelo. Que carnaval é esse que você está fazendo aí? Foi lá e cortou o cara da rede, descredenciou. O sujeito não se fez de rogado. E agora, pasme, Caião, daí nasceu a 7-Eleven. Esse cara foi o fundador da maior cadeia de rede de lojas de conveniência do mundo. Foi a 7-Eleven, e a história é exatamente essa. É esse mesmo cara que estava ali vendendo feno para cavalo, ração e etc., começou a perceber que quando foi chegando próximo do fim dos anos 20, 29, 30 e etc., começou a passar um bicho diferente ali do cavalo, começou a passar o tal do automóvel. E aí ele perguntou assim, o que o automóvel come? Um tal de combustível. E aí, na frente da loja de conveniência, eles começaram a instalar aquelas bombas ainda manuais, aquela manivela que você pampeava ela, subia a gasolina para uma lâmpada lá em cima e aí você botava a mangueira no tanque do carro e descia, jorrava daquela lâmpada, aquela coisa, aquele bowl transparente antigo, você via, você media inclusive o volume ali, igual uma ampola, né? Olha, quantos litros? Aí descia e ia para o tanque. Olha que coisa bacana. Então, lá nos Estados Unidos, a loja de conveniência ela veio primeiro. Os combustíveis eles são alguns SKUs a mais desse varejo que já estava posicionado nesses entrepostos comerciais que, no final das contas, na medida que aqueles recantos foram criando cidades, foram crescendo, eles estavam sempre muito bem posicionados em endereços comerciais muito valiosos, que é onde passava todo mundo, seja o bicho automóvel para comer gasolina, seja o ser humano precisando ali de uma série de abastecimentos para sua casa, para sua residência, para o seu trabalho. Então, por isso que o mercado de conveniência nos Estados Unidos, ele praticamente faz às vezes do mercado mesmo de bairro. Você sabe que lá tem o hipermercadão mesmo, aquele Walmart, aquele tipo de mercado gigantesco, e você não tem esse intermediário que no Brasil tem. Você já vai direto para as C-stores ou as liquor stores, etc., que estão ali para servir para essa necessidade mais básica. Então, nos Estados Unidos, o mercado se desenvolveu de uma forma totalmente diferente. E é exatamente por isso que a Nex, ela engloba combustível também. Quando você olha os números da Nex, eles não são só os números de venda de sanduíche, de café, de bala, doces e etc., mas também do combustível embutido como mais uns SKUs vendidos nesse mercado. Olha que loucura. Cara, primeiro que essa história é absolutamente incrível. Essa história já vale o podcast, escutar o podcast só para entender esse mundo da conveniência. Confesso, não conhecia essa história, é fantástica. E quando a gente fala da Nex, é o que a gente está falando. É uma feira que tem tanto alimentação e merchandise, assim como uma APAS em São Paulo. Ela tem tantas questões de postos, de equipamentos e tudo mais quanto uma Expo Posto. Ela tem tanta tecnologia, salva agora as proporções ali de tecnologia, quanto uma própria NRF em Nova York. Ou seja, é um universo de coisas. Vamos tentar tratar as coisas aqui. A gente separou em 4 grandes áreas, né? Uma delas era mercado, exatamente esse mercado. E lá estamos vendo assim, a questão do elétrico e tudo mais, esse debate grande acontecendo no mundo agora, de energia renovável, mas quando a gente vê o que a Nex apresentou, ele é um pouco deste mercado, que combustível, embora está ainda vendendo mais em galões ao longo do tempo, né? Ou seja, você tem um crescimento de ano a ano, o faturamento, a margem tem ficado cada vez mais apertada. E uma das recomendações que a Nex fez, né, é que lojistas que fossem só conveniência começassem a colocar o SKU gasolina para tentar melhorar um pouco as vendas, porque aqueles que só vendiam conveniência estavam vendendo 8% a menos na cesta, né? A cesta tem caído os preços, por N fatores, aí a gente vai falar de inflação, coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais, e aí o combustível seria o salvaguarda. Entretanto, aqueles que só vendem combustível precisaria olhar no médio e longo prazo, ter food service, começar a olhar para trabalhos que são da conveniência, porque é um giro maior de ganho. Como é que você, como executivo aqui da Ali, ou do mercado especialista de combustível, como é que você vê esse mercado no Brasil? Cara, este cenário é muito parecido? O cenário é idêntico no Brasil, tirando apenas a diferença de que a gente tem muito poucas lojas de conveniência existindo fora dos postos de combustível. Na verdade, elas até existem, só que a gente não chama de loja de conveniência, a gente chama de pão de açúcar minuto, de extra bairro, né, de mercados, as suas tipologias transformadas para mercados de bairro. Agora, também existe já há um certo tempo. Agora, a loja de conveniência, ela precisa necessariamente fazer parte desse composto que é o posto de serviço, porque assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil,
Se você olhar um gráfico, as margens do combustível elas só diminuem ao longo do tempo. E a tendência futura é continuar diminuindo, à luz da realidade do mercado norte-americano, que é um mercado já mais evoluído. Ele está aí há algumas décadas à nossa frente. E ele aponta para essa diminuição, essa redução, essa compressão cada vez maior das margens do combustível. E é por uma razão muito clara, Caio. Tem uma máxima que você conhece tão bem quanto eu, que é aonde não se agrega valor, não se agrega margem. E o combustível é uma commodity, cara. Então Total. Não adianta. Você pode ter, sim, combustíveis aditivados, de alta octanagem, etc., mas infelizmente eles ocupam uma parcela pequena da venda. E aí você consegue, como distribuidor ou como posto, ter alguma diferenciação de preço, valor e conseguir fazer uma margem melhor. Só que isso não é o grande grosso da coisa. Ainda é os produtos ordinários, os produtos comuns. Esses produtos, eu não posso mentir, eles praticamente são completamente iguais, porque eles vêm muitas vezes da mesma origem. Então, mesmo tendo o produto composto, que seria toda a questão do atendimento no posto, o ambiente, etc., como a gente está vivendo num momento em que o share of wallet da população está muito depreciado, a galera já não se dá mais muito ao luxo de ir num posto que é muito bonito, que ele prefira, ele acaba indo muitas vezes naquele que é mais barato, se estiver no caminho dele. Lembrando que a primeira variável para definir é o caminho, você não troca de caminho para escolher um posto mais barato. Enfim, a loja de conveniência ela é mandatória num cenário como esse, porque ela... Vou te dar um número aqui de mercado brasileiro. Você tem uma média de 8 a 12% de margem de contribuição nos combustíveis. E a média de margem nas lojas de conveniência vai variar aí de 30 até 45, 46. Né? Ou seja, o grande negócio está aí, né? O grande negócio está aí. Ou seja, é um bailado em que o revendedor, o operador daquele complexo, tem que drenar público da pista, porque as pessoas precisam abastecer, então vai até o posto para abastecer, ele tem que ser capaz de converter elas para a loja, onde ele vai vender produtos com uma margem de contribuição muito mais saudável. Quiçá o food service, que é onde está a nata, onde está a cereja do bolo. E tem um outro problema que está nessa conta quando você fala, né? O commodity não dá, ele vai sempre tem tendência da margem estar cada vez mais apertada, e o contraponto disso é o custo da operação, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas, hoje é um recurso cada vez mais caro no varejo brasileiro, assim como no varejo americano, né? Então você tem alguém que atenda na loja, tem alguém que atenda na pista, ajuda, embora o varejo americano tem muito de self-service no combustível, né? Mas é um grande problema, né? O custo operacional tem aumentado gradativamente, ou seja, então você tem um commodity que o preço não rampa tanto e o custo vai subindo, aquela margem vai cada vez mais achatando. Vai comprimindo cada vez mais, exatamente. E isso é engraçado. A primeira Nex que eu visitei foi em 2012, e lá nos Estados Unidos não se falava sobre esse tipo de crise. Agora, a Nex de 2 anos atrás já foi um dos temas centrais, foi o aumento do custo de mão de obra, o aumento dos impostos, até mesmo a inflação, o aumento do custo de ocupação do land, né, da terra, tudo isso vem aumentando muito nos Estados Unidos, e a gente viu agora semana passada o quanto que isso veio comprimindo as margens, e eles estão realmente muito preocupados com isso. Ou seja, o que era uma realidade para nós aqui no Brasil de longa data, agora os americanos começaram a sentir na pele. Tanto é que 2 anos atrás, eles já falavam em modelos de loja para otimizar a mão de obra, coisa que eu nunca tinha visto no mercado americano. Então você tem ali... Tem muito aqui, nós vamos falar também de recebinação, como é que eu engato, mantenho as pessoas, né? Tem muito dessa história. Exatamente, para aproveitar ao máximo aquele cliente que já frequenta a sua loja. Então, assim, eles estão ficando espertos agora. Então, outro papo interessante quando a gente fala de conveniência de posto, aí muito mais pista mesmo, a gente está falando, tem todo esse impacto, esse hype no Brasil neste momento. A gente está vivenciando esse ano o hype do carro elétrico, o boom do carro elétrico, das indústrias vindo para cá e tal. Os dados da NACS esse ano diz que, olha, é um mercado que pode crescer, mas é um mercado que, assim, 92,9% ainda é combustível fóssil. Tem até a sigla que eu queria que você falasse para o pessoal aqui, educar o pessoal, a sigla que se usa para essa história toda. Mas o fato é que ainda não é uma realidade americana. Acabei de ver hoje, inclusive, Fred, um dado que saiu publicado no UOL e no Globo aqui, da uma feira que estava tendo no Texas, onde você estava ali, inclusive, também, né, de automóveis, e falando que o povo americano está meio de lado, assim, esse carro o papo do carro elétrico e tal. Isso, como é que você está vendo isso lá e como é que você vê essa realidade aqui no Brasil? Bom, cara, tem um dado muito bacana que quem deu não sou eu, mas é o Sérgio Habib, né? Você deve conhecê-lo, ele é um executivo de longa data do mercado automobilístico, e ele trouxe uma informação há pouco tempo atrás que me assustou, a respeito dos Estados Unidos. A Kelley Blue Book, né, KBB, que seria a Web Motors muito maior deles lá, os caras estudam o mercado e geram dados sobre o mercado, revelou numa pesquisa bem recente
que os proprietários de um Tesla que venderam o seu Tesla para comprar um novo carro nos últimos 1 ou 2 anos, e eles entrevistaram todos os proprietários de Tesla que venderam. 50% voltou para um carro a combustão. 50% voltou para um carro a combustão. Cara, olha que loucura isso, né? Então, assim, existe sim um hype. É claro que tem uma frase muito bacana que o presidente da Next, que é o Henry Armour, ele costuma dizer, repetindo até um estudioso, que é o seguinte: o futuro já chegou, ele só não está democraticamente espalhado. Então, o que acontece? Vai haver mercados, eventualmente uma Califórnia ou outras partes dos Estados Unidos, onde os elétricos eles terão uma proeminência maior. Mas vai manter ainda mercados onde você vai ter um volume de ICE, que é a sigla que você gostou, que é o carro movido a combustão, né? Que é o Internal Combustion Engine Vehicle, é o ICE Vehicle. Então, o veículo de combustão interna, de motor com combustão interna. Isso ainda vai continuar por muito tempo. E esses números, né, a gente viu lá uma palestra interessantíssima que eles comparam com a China, comparam com a Europa e etc. E, de fato, os Estados Unidos ainda está muito aquém de uma realidade chinesa por uma série de fatores aí que acho que não vale a pena a gente entrar agora, porque entra numa geopolítica global voltada aí para a China. Alguns países europeus, principalmente escandinavos, que estão aí na ponta da lança a respeito dessas metas de ESG para evitar o seu footprint de carbono, mas os Estados Unidos ainda é um país muito voltado para carro a combustão interna. Um problema que é muito parecido com o que a gente tem aqui, né? A infraestrutura disso, que é o que você falou. Quando a gente fala de Califórnia, de Nova York, talvez a disponibilidade de tomadas, de métodos para você carregar o carro seja simplificado, esteja próximo. Mas existe um miolo nos Estados Unidos que é tão complexo quanto os interiores do país aqui. Entre uma cidade e outra, 100 quilômetros, 150 e as distâncias são muito grandes. Né? É igual você olhar aqui em São Paulo. Você vai em qualquer supermercado, você já vai encontrar uma tomadinha elétrica lá, ou em postos. Né? Agora, Faria Lima, papapá, né? Aí tá fácil. Mas e lá em Jardim do Seridó? Né? Lá no interior do Ceará. Podemos na periferia de São Paulo, você não vai achar tomada fácil, não a tomada de carga. E o cara, quando acha carga rápida, tem aquelas coisas, tem 3 horas de fila, é 50 minutos cada um. A gente não pode deixar de perder de vista o fato que a gente tem mais de 100 anos de infraestrutura sendo montada e desenvolvida mundo afora, inclusive no Brasil, evidentemente, de postos de combustível para servir a indústria automobilística. Fazer esse shift agora vai levar bastante tempo. Claro que não vai ser a mesma curva, ela vai ser muito mais acelerada, mas ainda assim a gente deve esperar aí um certo tempo para que você tenha a mesma oferta de carregadores elétricos ou algo próximo a isso, para que você tenha segurança que você vai fazer uma viagem, você não vai ficar no meio do caminho desabastecido, sem ter aonde abastecer seu carro. Então isso ainda é um quesito muito importante para todos os mercados. É óbvio que países menores, como países escandinavos, ou Japão, enfim, Holanda, você tem uma área menor, esse problema vai ser resolvido mais rápido. Agora, os Estados Unidos e o Brasil, esses aí vão cortar um dobrado. Vai demorar um pouquinho. Foi bem discutido até pela realidade americana, né? Esse papo do food service, cara, de se apropriar mais do food service. Um dado que eles estavam trazendo bem estruturado, que eu gostei ali, foi que apenas 17%, né, do que é consumido é no horário do jantar, né? Então, o horário do jantar, que para o americano é um horário muito importante em termos de refeição, né, ele é subaproveitado quando a gente fala de loja de conveniência, né? Diferente do brasileiro aqui, que a gente toma um café mais ou menos, almoça muito bem, às vezes janta um lanche. O americano é invertido, ele toma um bom café da manhã, almoça quase nada e janta melhor. Só que esse ticket maior da janta não está indo para a loja de conveniência. É mais ou menos isso mesmo, mestre? É bem isso, né? No mercado americano você tem essa dinâmica que você acabou de retratar, e você tem o horário do jantar, ou as pessoas estão em casa, ou elas estão procurando restaurantes que a gente chama de dine-in, né? Aquelas praças onde ela realmente vai se sentar e vai até fazer um programa ali com amigos ou com o seu cônjuge, assim por diante. É o casual dining, né? É o casual dining, exatamente. Por isso que, inclusive, a gente tem tantas redes de casual dining com um número muito grande de unidades espalhado pelos Estados Unidos e marcas muito famosas. A loja de conveniência, enquanto ela se portar como uma loja de conveniência, ela não vai abocanhar esse mercado. No momento em que ela se tornar uma loja de destino, ou seja, aqui eu tenho um food que, poxa, lembra aquele hambúrguer do, sei lá, We Are Texas Born, que é uma rede bacana lá, que tem um hamburgão com uma carne do Texas. Pô, eu quero comer, eu quero jantar aquele hambúrguer. Aí sim, ele vai abocanhar mais
essa parcela dessa fatia da venda diária que é o jantar, que hoje está ficando para outros segmentos, para outros canais. E tem uma realidade disso, é a própria inflação, né, cara? De acordo com os dados aí divulgados pela própria Nex, né? Alimentos refrigerados tiveram um aumento de 14%, mercearia aumentou 17%. Então o americano, tá lá como o cá, né? Assim, tá ficando caro comer fora de casa. E um dos grandes problemas que a gente falou de impactar a cesta de quem só é conveniência e tudo mais, é que o preço do alimento tem feito as pessoas abdicarem. Inclusive foi feita uma pesquisa entre março e agosto, né? O que você deixaria de consumir conforme tem a inflação, né? E se em março 53% das pessoas falavam eu deixaria de ter experiências como jantar ou turismo, né? De começar a comer fora ou viajar, agora passa a 66%, ou seja, 2 a cada 3 americanos estão abrindo mão de comer fora por conta da inflação, né? Perfeito. Aqui no Brasil, cara, o que vocês estão percebendo? Tem alguma coisa parecida também? A conveniência vem crescendo neste momento, vem caindo neste momento? Como é que você tem observado isso? É engraçado que essas curvas elas são um pouco diferentes, porque o americano já teve esse boom de consumo e agora está observando essa restrição no seu poder de compra. Então ele está cortando aquilo que pode ser cortado, supérfluo. Agora o brasileiro não, o brasileiro começa a adotar esses hábitos, né? Então assim, é muito comum, como a gente estava falando agora do carro elétrico, você tem em grandes capitais, em grandes cidades, esse hábito de comer fora e de investir mais a sua grana, parcela ali da sua receita nesse tipo de comodidade. Isso vem crescendo, é claro que concentrado em grandes cidades, em grandes capitais, e vem trazendo junto o mercado de conveniência. O grande desafio está nas cidades com menos de 200 mil habitantes, que ainda se tem uma dificuldade, porque é um costume que se tem que vencer. O hábito que o cara tem de terminou o trabalho, ele vai para casa, né? Ele não faz a refeição fora, porque o trânsito é menor, a quantidade de compromisso, a locomoção é mais facilitada, então ele tem o hábito, muitas vezes até de almoçar em casa, como jantar em casa. Então a gente está vendo sim, está aumentando a penetração de lojas de conveniência em cidades menores. Isso já é uma realidade há praticamente 2 décadas, mas ainda esse tracionamento tem que ser muito maior para chegar perto do que algum dia foi o mercado norte-americano. Vou te dar um número aqui que é muito interessante. O Brasil tem 40 mil postos. Desses, apenas 18% tem loja de conveniência. Esse número nos Estados Unidos é exatamente o oposto. 82% dos postos tem loja de conveniência. É outra história, né? É outra história. É outra história, né? É um mercado muito mais maduro. São mais de 140 mil lojas de conveniência com pista, com os SKUs de abastecimento em conjunto. Então a gente está é legal que você está falando, porque ele leva a uma sequência de coisas, né? A gente falou aqui da inflação, das pessoas comendo fora, desse número gigantesco de lojas de conveniência, e uma das questões importantes que são sempre levantadas, e vocês têm um programa, eu queria que você falasse um pouquinho do que a Ali está fazendo sentido também, é sobre personalização e programa de fidelidade, né? Como é que se opera com isso, como é que eu traciono esse cliente, como é que eu reconquisto esse cliente. O número que foi dado para a Nax é que em média, o americano tem 18 programas, participa de 18 programas de fidelidade. Ele até olha para 5, mas efetivamente lá trabalha, né? Ou seja, busca crescer em apenas 3, né, cara? E uma briga grande quando a gente fala aqui do outro lado, quando as únicas marcas vão investir, até porque as marcas não estão tendo mercado de crescimento, 57% das marcas vão investir em mais programas de fidelidade, né? E não em manter ou melhorar os programas já existentes, né? Como é que a gente vê essa relação? Tem até um dado antes de você falar, que é um dado que eu gostei, né? Que assim, clientes que usam os aplicativos de fidelidade visitam lojas 71% mais vezes e gastam em média 2,9 mais vezes do que os não membros, aqueles que não participam. Como é que é essa realidade aqui no Brasil? O que a Ali está fazendo hoje no mercado nesse sentido, cara? Esses números que você acabou de dar parecem ser o Eldorado para o varejista, né? Então ele vai lá no creme de la creme, aquele cara que vem com uma frequência muito grande, tem um gasto médio muito elevado, com uma recência muito grande, que é o ouro do CRM, né? Só que tem uma coisa muito legal lá do mercado americano, e eu já chego no brasileiro, é que eles perceberam que ainda assim eles estavam subutilizando os seus programas de relacionamento quando eles olhavam o hábito de consumo. E o hábito de consumo dos últimos 10 anos para cá, a primeira busca que você faz é online. E aí passou a ser no celular. Então eles perceberam que as pessoas estavam buscando, lugar próximo de mim agora para eu jantar. Ou preciso comprar uma soda, onde é que eu compro? E aí não aparecia, naquele mapinha ali do iFood, etc., não aparecia as lojas de conveniência. E aí, há 3 Nex atrás, eles lançaram o Thriver, que é uma solução feita pela Nex, é um software
para resumir a história, que coloca as lojas de conveniência nesse mapa da escolha online. Na hora que eu estou me locomovendo, eu busco ali e ele já me aponta uma loja para aquela minha necessidade. Então o americano já percebeu isso e era um ponto de dor para eles, e ainda é, porque a Thriver estava muito grande lá na Next, ainda fazendo propaganda e arrecadando assinantes. Novas marcas, novas cadeias de loja e novas marcas para estar ali. Quando a gente chega no Brasil, olha que coisa louca, né? Assim como o americano, a gente basta ver por nós. Eu participo, você também deve participar, de uma série de programas de relacionamento. Só que também a gente escolhe concentrar os nossos gastos, os nossos pontos, em uma ou duas, né? É natural. Isso acaba diluindo os pontos que todo mundo tem. Então você acaba participando de muitos programas e sendo pouco representativo em todos esses programas. Então você busca concentrar. Baseado nessa premissa, a Ali resolveu alguns anos atrás em não criar o programa dela. Primeiro, porque seria mais um na multidão. Segundo, e talvez o principal dos fatores, normalmente quando o programa é só de uma marca, você tem que consumir naquela marca para você gastar o ponto que você ganhou naquela marca. Exatamente. Isso tem um cadenciamento muito baixo de pontuação. Então era aquela brincadeira do American Express Rewards de 30 anos atrás, que o cara precisava gastar $1 milhão e ele ganhava uma caneta de reward. É óbvio que isso mudou, mas ficou essa pecha. Então a Ali falou assim, cara, eu prefiro me associar a um programa de coalizão, onde o sujeito pode ganhar pontos de diversas fontes e gastar em diversas fontes. E foi aí que a gente se associou a Livelo. A Livelo é o maior programa de relacionamento do Brasil, com o maior número de usuários e a maior bolsão de pontos disponível. O cara já ganha ponto pagando a fatura do cartão de crédito, que talvez seja o maior motor, que bota o maior número de pessoas dentro desse bolsão de pontos. Ele também ganha, como todo mundo sabe, pontos fazendo compra em uma série de lojas online, etc. A Livelo é um programa de coalizão. E a Ali está lá, aí abastecendo no posto Ali. Você pode optar por ganhar pontos Livelo ou pagar o seu abastecimento com pontos Livelo. Então, para nós faz muito sentido porque tem bilhões de pontos já disponíveis nas carteiras digitais das pessoas. Você pode ir agora mesmo a um posto Ali, abastecer, encher o seu tanque de gasolina Energy e pagar com pontos Livelo. Ou você pode abastecer e acumular pontos para você construir o programa que você quiser. E da mesma forma, tudo que eu disse para posto vale para loja. Você também pode ir lá comprar um hambúrguer, comprar uma coxinha, comprar um pão de queijo, um refrigerante, uma cerveja, pagando com pontos Livelo da mesma maneira. Então, para a Ali fez muito mais sentido. Comprar coxinha para viajar para fora, ou viajar para fora para comprar coxinha, dá para brincar bastante. Se sua empresa enfrenta dificuldades em planejar tarefas, organizar escalas ou monitorar frequência em tempo real, o WFO é a solução ideal. A plataforma de otimização da força de trabalho coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa, ajudando a reduzir custos e automatizar processos. Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast.
Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Tem um monte de tema da Naxx, mas assim, eu queria ter um tema que eu acho que é de suma importância para o varejista como um todo no Brasil, que é um pouco dessa retenção de pessoas que você falou no começo. É um problema que não aparecia numa feira como a Naxx, de repente apareceu e não foi diferente. Esse ano tomou um terço das palestras falava de pessoas, de alguma coisa, de engajamento, trabalhando com as pessoas e tal. E, cara, um dado que me assustou, que eu queria compartilhar com a nossa audiência aqui, é quais são os fatores de escolha de emprego da geração Z. É um dado que foi colocado ali e, cara, me assustou porque é exatamente o contrário. É uma lista de 12 itens. Começa com folga, equilíbrio entre trabalho e vida, administração que age profissionalmente. Mas o último item nessa lista é bônus e incentivos, ou seja, com grana. Que é exatamente que na cabeça de muita gente por que o pessoal não se empolga, porque o dinheiro é fraco, o dinheiro é baixo. E não é dinheiro que traz essa galera, né, da geração Z, principalmente, para dentro do negócio. Faz sentido, cara, isso? Faz todo sentido, cara. Isso faz parte de uma transformação super profunda que a Naxx já vem sinalizando desde os anos de pandemia. Na verdade, eles sofreram um apagão de mão de obra, porque a pandemia veio ao final do governo Trump, tinha fechado as fronteiras, então tinha diminuído a quantidade de imigrantes. E, eventualmente, quem trabalhava em lojas de conveniência eram imigrantes. Então, você teve uma parcela da mão de obra que servia nas lojas, nos restaurantes, os garçons, já não estava entrando nesse tipo de mão de obra. Uma outra parcela muito grande eram os velhinhos, cara, isso é muito legal. Você vai hoje numa Best Buy, numa Walmart ou numa loja de conveniência, a quantidade de pessoas da terceira idade trabalhando e te atendendo é a coisa mais linda de ver. É que no Brasil a gente devia começar a aproveitar essa mão de obra. Deveria muito. E você começa a ver que durante os anos pandêmicos, aquela pessoa da terceira idade resolveu assim, poxa, eu já ganho o meu seguro social, eu trabalho para eu ter uma vida ativa, eu interfacear com pessoas. Mas se o trabalho representa um risco para a minha saúde, de eu pegar Covid e vier a morrer, eu não vou trabalhar. Outra parcela de tipo de pessoa que trabalhava em loja de conveniência que deu um apagão. Por fim, o jovem. A maior parte dos jovens começaram a receber bolsas e ele falou assim, não, eu quero uma vida que tenha propósito, eu quero um trabalho que tenha propósito. Trabalhar numa loja de conveniência num horário estendido, que às vezes eu tenho que trabalhar meu sábado e meu domingo, isso não colabora para o meu propósito de vida. Essa geração está muito mais voltada para esse tipo de benefício e não grana. Se eu prefiro ficar em casa ganhando uma bolsa do governo. Puf! Tempestade perfeita, apagão completo de mão de obra. Houve meses em que um garçom estava ganhando $25 a hora em grandes capitais dos Estados Unidos por conta da falta de mão de obra. Isso foi um soco no estômago do mercado de loja de conveniência. É o que a gente falou no começo, é o que vem impressionando os custos cada vez mais. Exatamente. Além de ter inflação, além de ter um aumento no rental, né, no aluguel que se paga pelo terreno, aumentou muito o custo de mão de obra. Então isso vem pressionando as margens, como a gente falou. E é tudo muito parecido no Brasil, né? A gente vê aí a juventude nessa questão muito parecida aí desse silent quitting, é o pessoal parando de trabalhar ou indo buscar coisas. Por que o cara vai trabalhar na loja de conveniência se eventualmente ele pode ter um TikTok que monetiza ele ainda mais? Ou vamos para um lado mais radical, fazer um OnlyFans que monetiza ele ainda mais com o mínimo de esforço. Então esse universo digital, ou até arriscar numa bet, né, de fazer mais dinheiro
monetiza melhor. Então a gente tem isso hoje, por incrível que pareça, competindo pela mão de obra que hoje trabalha nos postos e nas lojas de conveniência. Então é algo que o varejista ele tem que ficar muito atento para que ele ofereça algo a mais, além, como você falou, da remuneração. Tem que ter um ambiente de trabalho bacana, tem que ter um propósito, ele tem que se sentir parte de uma família, algo maior do que a simples relação. Eu te dou o meu trabalho, você me paga o meu salário. Então isso vem sendo uma nota, um tom muito importante nas relações de emprego hoje para esse segmento. E para todos, acredito eu. Muito bom, cara. E tem uma frase do Alex Olympides que eu gostei, quando ele vem falando assim de como trabalhar, que um dos segredos, né, para você manter uma equipe dentro de casa e uma equipe produtiva é um pouco do reconhecimento. Ele tem uma frase que eu gostei aqui: reconhecimento é retenção e retenção é eficiência, cara. E ele mostra que um programa que ele fez lá de retenção e eficiência melhorou em 9% a produtividade do time, diminuiu em 22% os acidentes e em 22% o absenteísmo, lá que é o cara faltar sem motivo aparente. Tá? Isso mostra a importância da gente olhar para esses números e tudo mais, certo? Doc, para a gente ir fechando a nossa conversa da Next 2024, dá para falar horas aqui, mas respeitando, a gente brinca que a gente conhece a nossa audiência, a audiência da esteira, que tá lá 30 minutos, não vou fazer o cara correr 45 minutos na esteira, brincadeiras à parte. Qual é o grande insight que você tira da Next esse ano, cara? Se você fosse pegar um grande insight, qual seria hoje? Olha, o grande insight, além de pessoas que a gente já falou, é a evolução do food service. É transformar. A loja de conveniência paga um preço muito caro por ela ser chamada loja de conveniência. Ela acaba se assumindo como conveniência, ou seja, eu sou conveniente porque eu estou aberto 24 horas e eu estou no caminho do sujeito. Isso já não é mais uma realidade, até porque o sujeito pode pedir pelo celular e a comida, o item, etc., vem até ele. Então ela não pode mais ser uma loja de conveniência. Ela tem que ser uma loja desirable. Eu tenho que ter vontade de ir até lá. E para isso, eu tenho que ganhar o cara pelo estômago, pela barriguinha. Então eu tenho que ter um food service diferenciado. Falar assim, cara, tô com uma vontade muito grande de comer aquele cachorro quente, de comer aquele sanduíche, de tomar aquele café gourmet, aquele café gelado, aquele café. É isso que é a regra do jogo daqui para frente. Então cada vez mais... destino. Loja de conveniência tem que virar loja de destino. E os americanos estão na nossa frente nesse sentido. Muito bem. Estive aqui com o Frederico Amorim, aqui, o head de varejo aqui da Ali Combustíveis. Fred, muito obrigado. Galera, isso aqui foi uma síntese express aqui do que foi conviver esses dias naquela Next 2024 lá em Las Vegas, evento fantástico. Agradecendo os amigos da Praxis que tive em nome da Praxis Business lá com vocês, lá com a da Ali Combustíveis. Foi um prazer inenarrável ali estar junto, representando a Praxis. E muito obrigado a você. Lembrando, toda terça-feira tem VarejoCast Tendências e Pendências, toda quarta-feira tem VarejoCast Convida, toda quinta-feira tem VarejoCast News para você, sempre trazendo para você o melhor do varejo, certo? Mestre, muito obrigado. Eu que agradeço, Caião. Foi um prazer dividir contigo a semana passada e esse momento aqui agora. É isso aí, pessoal. A gente se vê. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.